boa noite. O Governo e a União Europeia promoveram esta quinta-feira um diálogo político. Neste encontro estiveram em discussão o reforço da cooperação. Acontecimentos de 25 de novembro que causaram a morte a 4 cidadãos nacionais foi um dos assuntos analisados no diálogo político entre o governo são-tomense e a União Europeia. E o que a União Europeia fez foi manifestar satisfação por estas questões processuais estarem a decorrer dentro da normalidade, com transparência e, portanto, dar um voto de confiança e de que esperamos que assim continue e que o processo siga o seu curso normal. A União Europeia não tem qualquer tipo de, obviamente, de interferência nisto, é apenas uma observadora e é importante, como aliás o Sr. Primeiro-Ministro não deixou também de dizer que é muito importante que estes processos sejam esclarecidos e que não se possam repetir. Além deste assunto, importante diálogo político entre as duas partes, também se analisou as recomendações da União Europeia com relação à Comissão Eleitoral Nacional. O Sr. Primeiro-Ministro nos explicou é que há já um diálogo em curso com os restantes partidos políticos sobre as recomendações apresentadas. É ainda um lote importante de recomendações. Explicou-nos que em relação a algumas delas já há consenso, por exemplo, na necessidade da reforma da legislação eleitoral, sobre a necessidade de consolidar a Comissão Nacional Eleitoral e, portanto, são processos que poderão avançar nos prazos definidos, obviamente, pelos órgãos próprios e outros aspectos das recomendações que precisarão de alguma consensualização a nível político, o que é totalmente normal. Neste encontro, o Governo e a União Europeia analisaram também a situação econômica do país e possíveis apoios. A União Europeia tem uma série de programas de cooperação, foram identificados para estes anos, apoios sobretudo na área da governação, temos projetos relevantes na área da justiça, também temos em preparação projetos na área do meio ambiente, do apoio à biodiversidade, que são apoios importantes, apoios no domínio do desenvolvimento humano. Falámos, por exemplo, de um apoio substancial de um programa muito importante no quadro da água e do saneamento, que são também, obviamente, todos estes programas são coordenados estreitamente com São Tomé e Príncipe, faz parte de uma programação que preparamos em conjunto com os Estados parceiros e continuaremos a desenvolver agora no decurso dos próximos anos. A União Europeia trabalha por ciclos orçamentais de 7 anos e, de acordo com a diretora da instituição, este ciclo orçamental está dividido em duas partes, de 2021 a 2023 e o outro que vai de 2024 a 2027. Foi definido um primeiro período entre 2021 e 2023 de apoio e haverá agora um apoio subsequente entre 2024 e 2027. Não tenho o número global em mente, porque há vários programas parcelares, mas enfim, é um apoio substancial que a União Europeia traz a São Tomé e Príncipe como parceiro tradicional que é deste país. Um apoio cujo montante não foi revelado, mas que, para já, parece garantido a São Tomé e Príncipe no quadro da boa cooperação que tem mantido com a União Europeia. Angola e a Guiné Equatorial estão dispostos a estreitar os laços de cooperação com São Tomé e Príncipe. As intenções foram manifestadas pelos embaixadores dos respectivos países à saída do encontro separado com o Presidente da República, Carlos Villanova, esta quinta-feira. No fim da sua missão em São Tomé e Príncipe como embaixador da Guiné Equatorial, Paulino Bololo foi despedir-se do mais alto magistrado da nação, o Presidente da República, Carlos Villanova. Na ocasião, a questão da cooperação entre São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial mereceu a atenção das partes. No encontro, nós falamos da nossa cooperação, das nossas excelentes relações de cooperação e também da necessidade de continuarmos na linha de reforço contínuo
para estabelecer condições que possam permitir uma maior aproximação dos nossos mercados, dos nossos países e aproveitar os nossos reforços, os nossos recursos para avançar numa linha que possa ser de benefício para os nossos povos. Anos de muito trabalho, de muita família, de muita confiança, mas é assim nós deixamos um pedacinho do coração onde passamos, mas a função é essa. Muito contente, muito contente. Sim, é assim. Tocaram nos momentos difíceis, é verdade, a crise econômica, depois a crise sanitária e agora o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e os seus efeitos nas nossas frágeis economias, mas mesmo assim conseguimos avançar um bocado, avançar na nossa cooperação. Ainda esta quinta-feira, Carlos Villanova recebeu também o embaixador da República de Angola. Na saída do encontro, Joaquim Pombo garantiu que vai levar Santo Tomé e Príncipe no coração e prometeu visitar o país sempre que possível. E vamos continuar porque, por exemplo, há bem pouco tempo esteve aqui uma grande delegação de Angola, que era uma delegação chefiada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica. Estiveram outros ministros, esteve o Banco Nacional, esteve o Diretor-Geral da Sonangol, para balancearem a cooperação entre os nossos dois países. O sentimento de muita alegria. Eu disse ao Sr. Presidente que eu ia passar por aqui muitas vezes, porque eu gostei muito do povo de São Tomé. É um povo agradável, um povo educado e gostei muito. Portanto, eu já lhe disse que irei passar várias vezes aqui em São Tomé, que eu gostei muito. Tenho muitos amigos aqui também. O embaixador da Índia foi o último a subir as escadas do Palácio do Povo. O diplomata indiano foi despedir-se também do presidente da República, Carlos Villanova. Foi apresentado esta quinta-feira ao Presidente da República o projeto Rizoma. Trata-se de um projeto de desenvolvimento sociocultural e econômico através da música e das artes cênicas. Segundo a coordenadora do projeto, Cristina Passos d'Arco, o projeto foi desenvolvido dentro do projeto Procultura, onde conta com o financiamento da União Europeia e do Instituto de Camões. Transformar o mundo através da música, educação e empreendedorismo é o que pretende a coordenadora do projeto Rizoma no país. Esta quinta-feira, a coordenadora do projeto mostrou-se satisfeita com o feedback que teve do presidente da República quando apresentou as ideias do projeto. Que é um projeto de desenvolvimento socioeconómico através da cultura, da música e das artes cênicas. É um programa desenvolvido dentro do âmbito do Procultura e é financiado pelo Instituto Camões e pela União Europeia. Este projeto é desenvolvido na Guiné-Bissau, em Portugal e em Santo Tomé e Príncipe e assenta em dois eixos principais. O primeiro é o eixo do empreendedorismo jovem e criativo e o segundo é a constituição de uma orquestra social com crianças e adolescentes e jovens, portanto, do nosso país, em Santo Tomé e também na Guiné-Bissau. Cristina Passos Arco afirmou que este encontro visou colher engajamento do Presidente da República para o desenvolvimento das ações e atividades do referido projeto em Santo Tomé e Príncipe. A recepção foi muito boa, ele já tinha conhecimento do projeto, não talvez com tantos detalhes, mas ele gostou bastante e está disponível, portanto a Presidência está disponível em apoiar o Rizoma em todas as coisas que nós precisamos e que falámos hoje durante a reunião.
e louvou este tipo de iniciativa, porque no fundo nós estamos a trabalhar com uma camada infanto-juvenil, estamos a criar emprego, estamos a formar muitas pessoas, porque a parte do empreendedorismo criativo que é desenvolvido também com a FONC, com a Federação das ONGs, dá a oportunidade a que 90 jovens se formem nesta área no decorrer dos 3 anos do projeto. O Presidente da República, Carlos Villanova, recebeu esta quinta-feira no Palácio do Povo os representantes do projeto Rizoma. A Arctel realiza a sua 15ª Assembleia em São Tomé e Príncipe. Notícia para acompanhar daqui a pouco. Uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, chegada à nossa redação, passamos a citar: na sequência da situação relativa aos 14 pescadores retidos no Gabão na prática de pesca ilegal, vem o Governo informar, após intensos contatos pelas várias vias diplomáticas, foi possível chegar a um acordo com as autoridades gabonesas competentes no sentido da pronta libertação dos cidadãos nacionais, sendo que partiram hoje na sua respectiva embarcação de regresso ao país. Face ao acima exposto, o governo são-tomense vem manifestar os sinceros agradecimentos às autoridades gabonesas, em especial à Sua Excelência Ali Bongo Ondimba, Presidente da República Gabonesa, pelos generosos expedientes que permitiram a libertação dos pescadores em causa. Este gesto abnegado é testemunho das excelentes relações de amizade, de cooperação e irmandade existentes entre a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a República Gabonesa. Fim de citação. São Tomé e Príncipe, 30 de março de 2023. Alberto Pereira, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Os líderes parlamentares vão beneficiar de uma capacitação em matéria de orçamento sensível ao género, uma intenção da Associação São Tomense das Mulheres Juristas, que foi manifestada esta quinta-feira à Presidente da Assembleia Nacional, Selmira Sacramento. Este encontro com a Presidente da Assembleia Nacional e os líderes das bancadas parlamentares vem no âmbito da elaboração do projeto Orçamento Sensível ao Gênero, levado a cabo pela Associação São Tomense de Mulheres Juristas. E nós tivemos este encontro justamente para sensibilizar a Sra. Presidente, bem como os líderes das bancadas parlamentares, para que possam ser contemplados com uma formação nesta temática. Segundo Correia de Sousa, a ideia de formar os parlamentares na temática do orçamento sensível ao gênero foi bem acolhida pela Selmira Sacramento, bem como pelos líderes parlamentares. Pela total abertura, temos a Casa Parlamentar completamente sensível e vamos agora criar os expedientes para que essa formação seja materializada. A Associação São Tomense de Mulheres Juristas espera que com esta ação de sensibilização, os parlamentares, principalmente a sociedade civil, entendam o conceito do orçamento sensível ao gênero. Orçamento sensível ao género, muitos pensam que está apenas dirigido para as mulheres, que é um orçamento dirigido e tem em conta apenas as mulheres. E é totalmente errada essa ideia. Um orçamento sensível ao género é um orçamento que está para as minorias, mulheres, idosos, jovens, crianças. Portanto, é um equilíbrio, que haja apenas um equilíbrio social, e que as verbas orçamentadas sejam de acordo com aquilo que são as necessidades das minorias, não apenas das mulheres. Em audiências separadas, a chefe da Casa Parlamentar recebeu o novo embaixador do Brasil para São Tomé e Príncipe, Pedro Dalcero, e o diplomata da Guiné Equatorial, Paulino Bololo, que se encontra no fim de missão em São Tomé e Príncipe. Ao pedido do novo embaixador do Brasil para São Tomé e Príncipe, Selmira Sacramento recebeu na sala de audiências do Palácio dos Congressos Pedro Dalcero. Foi um encontro de cortesia
que serviu para abordarem assuntos ligados à cooperação entre Brasil e São Tomé e Príncipe. Eu cheguei já tem alguns meses. Eu cheguei em setembro, apresentei minhas cartas credenciais ao presidente Carlos Villanova em fevereiro, mas ainda não tinha tido oportunidade de conversar e de ser recebido pela presidente da Assembleia Nacional. Tivemos um diálogo muito fluido e produtivo. Falamos de alguns temas da relação Brasil-São Tomé e Príncipe. A líder da Casa Parlamentar também reuniu com o embaixador da Guiné Equatorial, que no fim de 7 anos de missão diplomática no país, apresentou as despedidas à chefe da Casa Parlamentar santomense. Ainda no seu quadro de audiências, Selmira Sacramento reuniu-se com os representantes da empresa chinesa da Huawei Tecnologia Moçambique, que se encontra no país. Tivemos operações aqui em São Tomé e Príncipe, só que depois, então, tem alguns anos que nós não temos, então, as pessoas, então, a cuidar desse mercado. Então, por isso, esta vez, para mim, como o diretor-geral da Huawei Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, esta é a primeira vez que eu venho aqui a São Tomé de uma semana de comunicações de CPLP. Então, por isso, eu queria ouvir os líderes, então, os institutos, quais são as opiniões para que a Huawei possa contribuir então para esta sociedade, incluindo vários pontos que nós conversamos então nesta reunião, incluindo as formações dos talentos jovens em termos de TIC, que é Tecnologia de Informação e Comunicações, e também incluindo a conectividade, porque nós então trabalhamos muitos anos na área de telecomunicações. Então, em São Tomé e Príncipe, então, queria, juntos com nossos parceiros, nós oferecemos conectividades para mais pessoas nas zonas remotas. Neste momento, elas ainda não têm o básico acesso de internet para conectar os desconectados. E terceiro ponto é que nós, de fato, trabalhamos também nas áreas renováveis de painel solar. Yeah. Então, nós queríamos então, ajudar então enfrentar os desafios das energias então em São Tomé e Príncipe com as soluções então inovadoras, também para oferecer mais energias para a população. Neste momento ainda não tem energia. Talvez a solução de painel solar, a energia renovável, vai ser uma saída. Acompanhe ainda neste telejornal. Cruz Vermelha apresenta resultados do projeto de combate à dengue. O primeiro-ministro Patrício Trovoada encontrou-se na tarde de ontem, ou seja, de quarta-feira, com o embaixador da França. Tratou-se de um encontro de cortesia que serviu para fazer o ponto de situação da cooperação entre os dois países. Foi um encontro de cortesia que serviu para fazer o ponto da situação da relação de cooperação entre os dois países. Assim afirmou o embaixador de França depois de sair do encontro. Fizemos o ponto da cooperação e analisamos como podemos trabalhar pelo desenvolvimento da economia e o emprego. Analisamos a cooperação dentro do quadro da União Europeia e também a relação bilateral entre os dois países. Nesta conversa, o embaixador de França afirmou que detalhadamente as duas partes falaram da questão política e dos investimentos empresariais em São Tomé e Príncipe. O embaixador de França assegurou que a França tem investimento empresarial no país e espera que este investimento continue a contribuir para o crescimento econômico de São Tomé e Príncipe. Arrancou esta quinta-feira a 15ª Assembleia Geral da Associação de Reguladores de Comunicação e Telecomunicações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, no Hotel Pestana. O certame de 2 dias visa fortalecer o papel de atuação dos países da CPLP na área das telecomunicações,
ao nível internacional e partilhar experiências que visam melhoria dos serviços. Anualmente, os países da CPLP se reúnem à Assembleia Geral da Arquitel, Associação de Reguladores de Comunicação e Telecomunicações da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. A Arquitel é uma associação dos órgãos reguladores de telecomunicações dos países de língua portuguesa. Então nós temos a Brasil, temos Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, temos Portugal, temos São Tomé e Príncipe, temos Timor-Leste. Esses países se reúnem por meio dos seus órgãos reguladores de telecomunicações para apoiar-se mutuamente. Olha, como é que eu posso regular melhor esse mercado de telecomunicações? Como é que eu posso garantir que o serviço de telecomunicações para a população chegue a um preço menor e a uma qualidade maior? E aí os órgãos trocam experiências e, com isso, a regulação de todos esses países tende a melhorar. Esta é a 15ª Assembleia Geral da Arquitel, CPLP, e estão sendo debatidos vários pontos, entre eles análise de dados estatísticos que ajudarão na melhoria dos serviços das telecomunicações dos países da CPLP. Nós estamos aprofundando os debates sobre dados estatísticos de muitos países. Então, por exemplo, para você ter uma boa atividade regulatória, você precisa ter informações sobre o mercado, sobre as empresas, sobre os acessos, os tráficos de dados, de informações, e alguns países ainda estão estruturando esse processo. Então, o papel da Arquitel tem sido auxiliar esses países. Também temos um processo contínuo de capacitação e visitas técnicas entre os países. E também um tema que é muito importante para muitos países de língua portuguesa é a independência do órgão regulador. Quer dizer, para que o órgão regulador de telecomunicações não esteja sujeito aos solavancos típicos da política partidária e consiga estabelecer um ambiente estável para investimentos. Para o caso de São Tomé e Príncipe, tem sido debatido a dinamização técnica, levando em conta a insularidade, de forma a se tirar o maior proveito da fibra óptica. São Tomé e Príncipe ele enfrenta desafios típicos de uma economia insular, de um país que é uma ilha. Já há 10 anos tem um cabo submarino de dados entregando capacidade para o país, que foi importante para levar uma qualidade maior para a população. Agora, o órgão regulador de São Tomé e Príncipe tem feito um esforço, né, que vem sendo bem sucedido, para ter uma elevação do grau de capacitação técnica e vem buscando também sua autonomia. Acho que são desafios que estão em pauta aqui em São Tomé e Príncipe e que estão sendo bem tratados aí no debate público. Esta Assembleia Geral da Arquitel tem lugar no Hotel Pestana durante 2 dias. O Centro Cultural Português foi palco esta quinta-feira da cerimônia de encerramento do mês da Justiça. Este ano, sob o lema Inovação Tecnológica ao Serviço da Justiça, o Ministério da Justiça buscou, ao longo do mês de março, promover diversas atividades com o objetivo de chamar a atenção da população, sobretudo dos mais jovens, para o bom uso dos meios tecnológicos. No Centro Cultural Português, diversas personalidades tomaram parte na cerimónia de encerramento do mês da Justiça, organizado pelo Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Ao longo do mês de março foram realizadas diversas atividades em todos os distritos do país, cujo balanço foi considerado de positivo, com foco nos diversos problemas que afetam particularmente a juventude no uso das novas tecnologias de informação e de comunicação. A categórica que o balanço é positivo, na medida em que os julgamos homens, não é? Tem que conseguir passar as mensagens que pretendíamos. Portanto, desde o princípio, como sabe, o arranque foi no dia 6 do corrente, no anfiteatro do Banco Central. E, a partir daí, desencadeou-se um conjunto de atividades descentralizadas, nomeadamente no Liceu Margarida Manuel, em que tivemos contacto com os jovens, focamos muito na problemática daquela que portanto, um flagelo que atualmente graça no país, que é a colocação de imagens íntimas nas redes sociais, que é algo que nos preocupa imenso.
porque a juventude, e não só, a sociedade de uma forma geral, tem estado agora a colocar essas imagens e fotografias sem o consentimento das pessoas e, portanto, criando assim conflitos dentro da sociedade que nós queremos evitar. Temos contato com esses jovens, tentando de forma pedagógica passar a mensagem que este tipo de práticas são práticas erradas, são ilegais, são criminosas e que eles devem abster-se de ter esses comportamentos. Portanto, depois dessas atividades todas, estamos aqui hoje para fazer o fecho daquilo que é o março, mês da Justiça. Ao longo dos dias programados para assinalar o mês da Justiça, a questão da violência doméstica, abuso sexual de menores, crimes cibernéticos, entre outros temas, também foram abordados para que a população ficasse atenta a estes flagelos. Entretanto, as autoridades judiciais procuram outros caminhos, essencialmente que vão de encontro com o lema programado para este ano. Esse tema vem de encontro com aquilo que estamos a fazer neste momento. O que é que estamos a fazer neste momento? Neste momento, há uma reforma da Justiça em que a tramitação processual passará a ser feita de forma digitalizada, ou seja, informatizada. Portanto, isto estamos a falar de tecnologia. Ora, se estamos a falar de tecnologia, estamos a querer, portanto, implementar este tipo de reformas. Por quê? Porque a questão, para responder à questão da morosidade processual, da questão da celeridade processual e também que há muitas virtualidades que nós podemos escolher com a informatização destes serviços, com a digitalização e também com a, portanto, a inclusão, não é, de tramitação processual, em vez de ser a forma antiga em papéis e aquelas burocracias todas. Enfim, há muitas virtualidades, há muitos objetivos que nós pretendemos alcançar brevemente. Por isso é que temos esse tema, portanto, inovação tecnológica ao serviço da Justiça. Segundo os atores judiciais, o acesso à Justiça deve ser célere, moderno, credível, acessível e mais próximo ao serviço dos cidadãos. Por isso, vem ao longo dos anos lutando para a modernização do sistema de justiça. A Cruz Vermelha está a apresentar os resultados dos trabalhos desenvolvidos no país no quadro da luta contra a dengue. O ateliê de 2 dias decorre na Biblioteca Nacional e conta com o apoio da Federação Internacional da Cruz Vermelha. A Sociedade Nacional da Cruz Vermelha tem sido uma parceira das autoridades nacionais na luta contra várias enfermidades. Com o aparecimento da dengue no país, a Cruz Vermelha desenvolveu durante 5 meses um projeto que chegou ao fim com a realização deste ateliê, onde tomam parte os voluntários, professores, equipas de saúde e alguns parceiros. Uma das ações foi a formação dos nossos voluntários, porque dengue é uma pandemia nova em Santo Tomé e Príncipe. Formamos agentes de saúde comunitárias, formamos professores nas escolas de forma a poderem explicar aos alunos o que é dengue, assim como formamos também os jornalistas para que pudessem estar informados relativamente o que é a pandemia de dengue. Depois dessa formação, entramos no campo de sensibilização junto às populações. E essas sensibilizações foram feitas com os nossos jovens voluntários. Contudo, ao longo deste percurso, algumas dificuldades foram encontradas. A própria, digamos, a adesão da população também à campanha de sensibilização, também a participação, em alguns momentos também tivemos a dificuldade da participação da própria comunidade, no que toca sobretudo a atividades de saneamento do meio e não só. De uma certa forma também tivemos algum constrangimento do mau tempo quando em vez que fomos deslocando ao terreno, mas de uma forma geral a atividade foi bastante significante. Para a materialização destas atividades na luta contra a dengue, a Cruz Vermelha tem contado com o apoio da Federação Internacional da Cruz Vermelha, que enviou uma equipa ao país. O suporte técnico que nós temos estado a dar agora passa mais pela elaboração da proposta, a planificação das atividades e também capacitação técnica, tanto dos técnicos da Cruz Vermelha, assim como um apoio para os voluntários, apoio técnico para os voluntários para a implementação das atividades no campo e muito para a minha área, que é a área de planificação, monitoria e avaliação. Nós temos estado a dar o suporte técnico neste momento
para poder fazer a elaboração das bases de dados, para concentrar os dados que foram coletados no campo e desta forma poder mostrar quais foram os resultados alcançados a nível das implementações ou das atividades que foram implementadas. A Federação está sempre à disposição da Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha é o foco da Federação. Sem a Cruz Vermelha, a Federação não existiria, por isso é que a Federação é como um braço para a Cruz Vermelha. Durante o workshop, o Ministério da Saúde fez a apresentação do plano de contingência da luta contra a dengue. Que é um plano que visa dar resposta à epidemia desde o mês de abril. Nós tivemos o primeiro caso e o governo também conta com o apoio dos parceiros, porque sem os parceiros, principalmente da Cruz Vermelha, na parte da sensibilização, da parte do engajamento comunitário, nós não conseguimos trabalhar. Então, com o apoio dos parceiros da Cruz Vermelha, com o plano de contingência, estamos a dar resposta. A participação dos envolvidos é o que se espera no final destes 2 dias de trabalho. Que a Cruz Vermelha está a realizar este workshop para apresentar os resultados alcançados, bem como a implementação das atividades e colher, junto de todos cá presentes, de uma maneira ou de outra, contribuíram para o desenvolvimento das referidas atividades. Na esperança, e quase diria eu, com certeza absoluta, que todos iremos dar a nossa melhor participação neste ateliê. É um momento de aprendizagem para todos nós. Sua máxima, servimos com amor, ajuda-nos a ajudar. Este workshop de 2 dias decorre na Biblioteca Nacional. É o final deste telejornal. Boa noite, até amanhã.